Fala, meus patriotas do Brasil, de Nova York e do mundo. No último dia 3 de agosto, milhões de pessoas, de brasileiros, saíram às ruas. Mas se você ligar na Globo, vai achar que foram umas 1.000 e poucas pessoas. E ainda vai ouvir que eram todos meia dúzia de radicais, a narrativa oficial, né? O esvaziamento total. Pois é, esvaziou tanto que até o asfalto sumiu debaixo daquela multidão. Estou aqui com o Adriano, né? E Adriano, o que você me diz dessas coisas que vem aqui no... Sim, Rafael, a cena era de arrepiar, né? Gente de todas as idades, famílias inteiras, bandeiras do Brasil por todo lado. E não era jogo do Brasil, não era jogo de Copa do Mundo. Era, na realidade, segundo a matemática da Globo, né? Cada quarteirão cheio de gente equivale a 3 gatos pingados e um pastel de feira. Né? Impressionante, né? É impressionante como o IBGE, do Jornal Nacional, consegue encolher a população, como eles conseguem aumentar também quando é interesse deles. É somente quando tem o interesse, né? É. Eu queria contratar esse pessoal da Globo para medir a minha cintura. Ih, rapaz. Porque se eles conseguem reduzir uma multidão, né, dessas para meia dúzia aí de pessoas, imagino que eles não podem fazer com a barriga do Xandim. Não, e não tem como eles inventaram uma história, porque você vê as fotos. Aliás, você já viu o PT faz isso, né? Quando a gente vê, às vezes, eles pegam a mesma foto aí eles copia e pass, copy pass. E vão multiplicando, parece aquela multidão. Só que com essa, como são imagens, copia e cola. Não tem como. E aí eles dão um jeito de fazer a distorção e calcular, né? Mas falando sério, isso é manipulação de dados ao vivo. Sim. E distorção calculada, né? Sim. Porque é querer apagar da história a insatisfação de milhões. Sim, o porque... descontentamento generalizado. E não é só uma questão de ego de imprensa, né? Sim. É uma estratégia que eles têm, né? A esquerda precisa vender a narrativa de que a oposição morreu. E não tem como, né? Porque aquele milhões de girassóis, e eles né? sabem que o número na rua é poder político. E se o povo está na rua, é porque não está engolindo a censura. O autoritarismo e o caos econômico. Ou seja, o que eles fazem? Apagam. Fingem que não aconteceu. E quando falam é sempre minimizando a situação, né? É sempre é o roteiro da esquerda, né? Mas nós vimos, né? O mundo inteiro viu. Todos viram. Todo mundo viu. E muitos estavam lá e também viram. Mas teve uma reportagem que até eu mandei pro Xandinho, Sim. não sei se ele consegue postar aí, da própria Globo. Sim. Falando assim de uma forma passant. Mas né? não foi no dia 3, foi agora há pouco tempo. Acho que eu vi essa matéria. Foi uns dias depois, dizendo isso aí. Então dá a impressão que eles estão meio numa fase assim de morde-a-sopra, de recua, mas entendeu? Morde-a-sopra. Mas enquanto eles mentem, né, nós mostramos a verdade. Sim. Aqui no Direito a Nova York, trazemos a verdade. Porque né? cada bandeira, cada grito, cada pessoa presente no dia 3 de agosto é uma prova de que o Brasil não está dormindo. E a Globo, né, a Folha, né, a CNN, podem tentar esconder, mas a rua não cabe dentro da sua edição de vídeo. Porque nem perto não disso. Tem como. Não tem como. Eles não têm nem como vir com um helicóptero ou coisa assim. E não tem como ignorar, né? É impossível você ignorar. Você pode, igual eles tentam desprestigiar, eles tentam minimizar, mas não tem como ignorar. E isso aí, quer dizer, a maioria da população brasileira está descontente com a situação atual. Eles estão descontentes com os senadores, com os deputados, sobretudo o judiciário, sobretudo o STF. Eles conseguiram, o Alexandre de Moraes conseguiu ser o sujeito mais odiado do Brasil. Do Brasil e do mundo, quase. Tá quase lá. Conseguiu atrair para si aí uma verdadeira legião. Não, é engraçado, né? Porque quando falamos em girassóis, né? Os girassóis, né? Os verdes e amarelos, lá Sim. em Brasília, eu lembro do 7 de setembro.
Você lembra daquele 7 de setembro que Brasília estava forrado de girassóis, né? Que era o Bolsonaro. E o próprio TSE, né? Sim. Quem que era o presidente da época do TSE? Era o Alexandre de Moraes. Cortou, baniu as imagens, o próprio Bolsonaro não poderia colocar na campanha dele essa imagem dos girassóis de Brasília, né? Exatamente. Bonita aquela imagem. Nossa, acho que foi uma das imagens mais bonitas assim, que eu vi. E o desfile de 7 de milhares setembro, de pessoas. 7 de setembro do Lula, lembra? Que não tinha ninguém. Exato. Era só ele, a Janja. Acenando para os guardinhas, acenando para a guarda do presidencial. Para a guarda presidencial que estava ali, paga para estar ali, né? Quer dizer, então... E de costas, né? Porque eles estavam olhando para o nada. Então é uma vergonha esse desgoverno, é uma vergonha. E mais uma vez as repercussões, né, que a gente ouviu aí dessa manifestação do dia 3 foi impressionante. Todas as cidades, né? Copacabana, Minas Gerais, Belo Horizonte, nossa, estava tudo Sim, Curitiba, muito bonito. Porto Alegre, Exato. Quer dizer, o Brasil inteiro se manifestou, então, e são manifestações espontâneas. Pacíficas, né? E pacíficas, o mais importante. Até na Bahia os cara fizeram as paradas lá. Tudo qualquer lugar, cara. Foram mais de 30 cidades, isso que eles falam, né? Porque milhares de pessoas, né? Nossa, teve até em Londres, na Flórida, aqui em Nova York também. Lá em Nova York, no Times Square, né? Entendeu? Então, e impressionante que o Lula não consegue sair na rua, né? O Lula não. Ele não sai na rua. Tanto é que no 1º de maio, né, no dia dos trabalhadores, né, porque eles são os partidos dos trabalhadores, e Lula como o estadista, né, entre aspas, que gosta de discursar para o público trabalhador, não tinha público, né? Ele teve que fazer um vídeo, né, dentro do estúdio, porque foi um pronunciamento que ele fez, porque não tinha público. Se saísse na rua, era só xingamento, né? Vamos dizer assim. E quando ele tem um público, é aquela claque que já paga, né? Com a mortandela e o... Mortadela. Eu pongo mortandela. Mortadela. E é isso, né? E tá aí a repercussão. Queira Deus que os brasileiros acordem de fato e continuem se manifestando e continuem vivos. E é aquele lema nosso, né? Avançar sempre. Recuar nunca.